Deixa eu começar te perguntando, né, esse tema é o tema delicado aí do ex-diretor da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Ele acaba de virar réu, né, por 7 acusações de assédio sexual e 8 de importunação. Qual que é a importância desse processo do ponto de vista pedagógico para a sociedade brasileira? E me diga, Soraya, se trata de fato do maior escândalo de assédio sexual da história brasileira, é isso? Olha, Conde, começo pela tua última pergunta. E me parece que sim, eu não tenho dúvidas de que esse é o maior escândalo de assédio sexual e que nós precisamos compreender aqui, na verdade, como um conjunto de crimes sexuais, porque nós temos o crime específico de assédio sexual e nós temos também o crime de importunação sexual. E que nesta quantidade talvez passe pela mente de alguém a lembrança de outros casos, como o caso João de Deus, enfim, que tomou as páginas dos jornais e todo o noticiário com centenas e centenas de vítimas. Mas nós precisamos compreender que esse caso ele se destaca de uma forma peculiar na medida em que ele reflete uma política institucional de medo, de terror, de imposição de condições que são inaceitáveis num Estado democrático de direito. Então, a gente, quando olha para esse escândalo, nós não podemos olhar nem pelo número de denúncias, porque, e veja, já é um número razoável, nós poderíamos ter aí penas que chegam, no mínimo, a 50 anos, se todas as condenações vierem, se todas as condições agravantes forem consideradas, mas nós temos, nesse caso especificamente, a atuação de um agente estatal dentro de uma lógica de funcionamento da máquina do Estado muito peculiar. No caso da Caixa, pelo assédio sexual, mas muito recorrente em todas as demais organizações e órgãos específicos, tanto da administração pública direta e indireta. Não foram poucos os escândalos, não foram poucas as denúncias de assédio moral contra servidores da FUNAI, do IBAMA, de vários outros órgãos, mas o da Caixa ele se destacou por essa perversidade peculiar que foi a prática de crimes sexuais. Algo que acabou sendo chancelado pelo ex-presidente da República na medida em que jamais deu crédito à palavra das vítimas, né? Inclusive, durante o segundo turno, perguntado sobre esse caso, o, felizmente, ex-presidente Bolsonaro disse que não tinha visto nada de substancial, nada que fizesse crer que os crimes teriam acontecido. E nós lançamos uma nota naquele momento, né, em nome das vítimas, dizendo que tudo o que aconteceu naquele ambiente de trabalho, transformou aquele ambiente de trabalho em um lugar de práticas que são práticas inaceitáveis, que beiravam, inclusive, o extremo, a ponto de algumas terem pedido demissão, algumas vítimas terem saído do país, e, portanto, é algo muito sério, muito grave, e essa é a dimensão desse escândalo. Ele pode até servir como base, né, para futuros outros processos também. Soraya, esse processo está em sigilo, né? O fato dele estar em sigilo prejudica mais as vítimas ou o acusado? Como é que é isso para, por exemplo, para as vítimas assim? O que significa estar em sigilo o processo? Essa é uma excelente pergunta, porque é uma excelente questão que nós precisamos colocar no debate público e, muito especialmente, no debate na esfera pública jurídica. Porque é de se ver que o Código de Processo Penal, ele garante que os crimes sexuais sejam crimes que tramitarão em segredo de justiça, tendo em vista, claro, a intimidade, a privacidade das vítimas. Essa é uma premissa fundamental de ser admitida. Contudo, o que nós percebemos
muitas vezes, nestes casos que envolvem o assédio, e recentemente vieram a público várias vítimas de um outro caso também rumoroso de assédio, que por sinal também tive a oportunidade de trabalhar logo no seu começo, que é o caso Márcio Smelling e as atrizes, muito especialmente a atriz Dani Calabresa. Nós temos ali o sigilo como uma garantia de proteção ao acusado, o que é, portanto, uma desvirtuação da norma. Muitas vezes, dentro desses processos, nós temos práticas que são violadoras às vítimas. Ou seja, não é incomum que nós tenhamos vezes em que as vítimas são julgadas como se elas próprias fossem responsáveis pelos crimes sexuais contra elas cometidos. E isso se fecha naquelas perguntas clássicas que eu já tenho aqui de memória para dizer: onde você estava, com quem você estava, com que roupa você estava sóbria ou não. Então, ou seja, há um julgamento moral que se coloca também nos autos dos processos e que muitas vezes acaba sendo acobertado por esse sigilo, que aí, repito, já não é mais um sigilo protetivo às vítimas, mas protetivo aos agressores. Então, esse é um debate muito importante para se fazer no âmbito legislativo e um debate muito importante para se fazer no âmbito da doutrina e no âmbito da jurisprudência, para que se compreenda isso, que esse é um direito da vítima. Na medida em que a vítima entende que aquele sigilo é algo que está lhe trazendo ainda mais agressões, agora de natureza processual, e a gente fala muito hoje sobre violência processual, sobre lawfare de gênero, enfim, nós precisamos jogar isso para o debate público para que isso seja melhor compreendido.